Povo brasileiro, eu vim aqui para trazer uma informação urgente. Nós precisamos tomar uma atitude urgente porque estamos tendo abalos sísmicos em grande intensidade na região de Minas Gerais. Já faz 15 dias que isso está ocorrendo. Já faz 15 dias que está ocorrendo. Isso começou então logo antes de Brumadinho. Talvez um pouco antes até. Talvez umas 3 semanas esteja já ocorrendo isso. Eu tenho aqui os dados do Centro Sismológico Brasileiro. É onde concentram todas as informações de todos os abalos sísmicos que ocorrem no Brasil. Não estão falando na mídia, mas essa informação está lá disponível. Eu entrei aqui e eu quero mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no sistema da própria CISBRA. A CISBRA é aqui, ó. É o Observatório Sismológico do Brasil. Esse observatório, então, ele tem espalhados sensores, para tremores, sensores de terremotos, de abalos sísmicos, em várias partes do Brasil. E todos esses tremores, eles conseguem, então, detectar a origem. Eles fazem uma triangulação, quando um tremor ocorre, vários deles detectam e conseguem descobrir aonde que é o ponto central, o epicentro do terremoto. Saber da onde que veio o terremoto e qual a intensidade dele. Então esse centro acompanha, assim como ele tem dados de toda a América Latina, e isso está ocorrendo, está ocorrendo uma atividade muito intensa de abalos sísmicos em toda a América Latina. Talvez no mundo todo estejam ocorrendo, mas eu não tenho esses dados. Se ouve falar que estão ocorrendo muitos vulcões em várias partes do planeta. Mas esses últimos 15 dias, então, estão ocorrendo na América Latina atividades muito intensas, principalmente na região de Minas Gerais. É 7 a 8 vezes mais atividade do que o normal. Eu vou mostrar para vocês esses dados aqui no sistema, para vocês verem que isso não estou inventando nada, isso está disponível, se as pessoas souberem ir lá, é só entrar no site www.cisbra.unb.br. Eu estou entrando agora aqui. E nós temos como ver períodos anteriores de tempo, o que já ocorreu para o passado, e é o que eu vou começar mostrando para vocês. Nos últimos 2 anos, todos os abalos sísmicos que ocorreram nos últimos 2 anos contabilizaram 705. Ou seja, em 360 a 720 dias. Então, 730 dias. Em 730 dias, ocorreram 705 abalos. Isso dá uma média, que o próprio site calcula, uma média diária de 0,97 abalos. Ou seja, basicamente um abalo por dia. Só que isso ele está fazendo uma média. Mas, na verdade, grande parte desse número de abalos ocorreu só nos últimos 15 dias. Eu vou mostrar isso para vocês. Se nós pegarmos o último 1 ano, ele dá que ocorreram 398 abalos. 398 abalos. Certo? Agora, se nós pegarmos nos últimos 6 meses, 146 abalos. 146 abalos. Se nós pegarmos nos últimos 15 dias, 102 abalos. Ou seja, dos 705 abalos, 102, ou seja, 1/7, ocorreram só nos últimos 15 dias. E em que região? Está ali, na região próxima a Brasília e Minas Gerais. Goiânia, essa é a região que está sendo afetada. Vocês vejam a quantidade de abalos nos últimos 15 dias próximo a Belo Horizonte.
Na verdade, o histórico, pelo que eu peguei, esse aqui só mostra os últimos 2 anos. Eu peguei um histórico anterior, um histórico mais longo, que eu baixei, isso tá em Excel, né? Que deu para analisar um pouco outras atividades. E nós temos aqui nessa lista, eu não vou agora aqui entrar em detalhes dessa lista, mas já houve exatamente em Brumadinho um terremoto em 94 que foi da ordem de 4 a 5 na escala Richter. É um terremoto mesmo. Vários desses aqui são pequenos. A maioria dos terremotos que ocorrem no Brasil são pequenos. Porque nós estamos no centro da chamada placa tectônica, né? Que é como se nós estivéssemos em cima de uma plataforma flutuando. Nas bordas ela bate em outras plataformas. A plataforma que nós estamos, quando as plataformas batem nas bordas e a borda da nossa plataforma fica lá na costa do Pacífico, no Chile, quando ela atrita com a placa do Pacífico lá, geram terremotos enormes. Naquela região há terremotos realmente muito intensos. Aqui que nós estamos no meio da placa, porque a outra borda da placa está lá no meio do Atlântico, então nós estamos bem seguros quanto a digamos, super terremotos, né? Mas nós temos um monte de pequenos terremotos. E esses pequenos terremotos têm o poder de liquefazer a mistura de terra com água, de areia com água. É que nem na beira da praia, você pega ali a água molhada e começa a mexer com o pé, começa a bater, tremer o pé, a areia vai se tornando líquida e o pé vai afundando. É a mesma coisa que aconteceu em Brumadinho. Esses pequenos tremores, eles têm o poder de começar a fazer com que aquela barragem, a contenção, que é uma mistura só de terra, que ela comece a vibrar e a água penetrar. E o nosso sistema, esse sistema que a Vale e que essas mineradoras no Brasil estão usando, é uma bomba relógio. Isso já é sabido. Pesquisadores do mundo inteiro já sabem que esse sistema não funciona, que é uma bomba relógio. E eles sabem disso. Eles sabem, só que ele é o mais barato. E eles escolheram correr este risco. Provavelmente houve um lobby muito forte para que esse sistema continuasse existindo no Brasil, porque em outros países ele é banido, ele não é usado. Muitas barragens em outros países são até de concreto. Mas existe um sistema, eu vou mostrar para vocês os sistemas que existem. Qual que é o usado no Brasil e quais outros que existem que são pouco mais caros, mas pelo menos dão um pouco mais de segurança. Na verdade, dão bem mais segurança. Bem mais segurança. Dados revelados pela própria Vale demonstram que o sistema que foi utilizado tanto em Mariana como aqui agora em Brumadinho era o sistema de montante, alteamento a montante. Esse sistema, alteamento a montante, vocês podem ver aqui como funciona. Ó. É feita uma fundação, né, um tapete drenante, e aí eles vão botando diques. Aos poucos, eles vão cada vez aumentando mais, né? Cria-se um primeiro dique, depois aquilo vai se expandindo com o tempo, vai sendo expandido aquele dique, à medida que vão enchendo de rejeitos. Chegou a uma determinada altura, eles fazem um primeiro alteamento. Chegou a uma outra altura, fazem um segundo alteamento. Então, aos poucos, aquilo vai cada vez crescendo mais, né? Cada vez a barragem vai ficando maior. Claro que ela se calcula um limite. Mas o ideal é o alteamento ajusante. O que quer dizer isso? Tu não joga areia por cima daquele material que não é muito firme. Tu joga para o lado contrário, criando cada vez uma barreira mais resistente, de material resistente, cada vez mais larga na base. Então, tu faz um primeiro, bota o rejeito ali, aí tu estende para o lado contrário. E agora tu faz, então, um alteamento cada vez mais resistente. Ou seja, cada vez ela recebe um reforço para aguentar o peso dessa carga nova que está sendo
a acrescida, né? E o nosso sistema, então, aqui era aquele lá, ó, vocês podem ver, é muito próximo desse desenho, muito próximo de Brumadinho, do que era a barragem de Brumadinho. Vocês podem ver que a borda parece uma escadinha, e essa borda foi bem aquilo que rompeu na imagem do vídeo, né? Que a gente pode colocar para vocês verem aqui. Mas assim, ó, essa técnica, essa imagem eu tirei do próprio Wall Street Journal, na época, né, lá de Mariana, que eles estavam questionando que esse sistema era um risco, é uma bomba relógio. Essa imagem já é lá da época de Mariana, quando eles estavam falando do problema da barragem de Mariana, que era feita dessa mesma técnica, que não funciona, que é uma bomba relógio. Então, de novo, não se tomou uma mudança já lá naquele momento, né? Então aqui a gente vê como foi a explosão, o rompimento da barragem aqui de Brumadinho. Isso, então o que ocorreu aqui, vocês veem na tragédia de Brumadinho, a gente pode ver agora que já temos essas imagens do rompimento, vocês conseguem ver nitidamente que a barragem é como se ela se liquefazesse. De repente a parte de baixo dela, ela se torna flexível e aquilo vem muito facilmente. Não é um furo, não é como se ocorresse um pequeno furo numa barragem que tu começa a ver jorrar uma água e aos poucos vai aumentando. Não, aquilo tudo de repente se tornou como se fosse líquido e caiu, colapsou, né? Caiu e veio. Então, esse fenômeno provavelmente está descrevendo isso que já foi estudado em outros documentos que eu pesquisei na internet. Eles descrevem bem esse fenômeno que já ocorreu em outros países. No Canadá já ocorreu, no Japão já ocorreu, nesse tipo de barragem, e elas foram banidas. Mas isso já há décadas. Há décadas. E eles continuam aqui utilizando esse sistema. E o problema é que nós estamos na beira de uma bomba relógio, porque essas atividades continuam ocorrendo, essas atividades sísmicas continuam ocorrendo, e todas essas populações que estão nas linhas de desastre dessas barragens, né? Dá para calcular, dá para saber, como eu tenho um outro vídeo aqui que eu fiz, dá para a gente saber onde que o relevo vai levar a explosão da lama, para onde que ela vai passar. Então dá para prever isso. Tem que evacuar essas comunidades, elas têm que ser evacuadas das regiões de perigo, porque vai acontecer. E nós estamos num período de grande atividade. Nós estamos tendo 7 vezes mais atividades do que o normal. Não é o dobro, não é o triplo. São 7 vezes mais atividade que o normal. São vários tremores chacoalhando essas beiradas de barragens e liquefazendo isso. E essa água então vai infiltrando, quando chega um ponto que ela atravessa, ela enfraquece toda a estrutura e a estrutura rompe. Isso tem que ser feito. Nós temos que evacuar essas comunidades, pelo menos até passar esse período dessas atividades sísmicas. Essas populações devem ser evacuadas. O governo tem que tomar essa atitude de evacuar essas comunidades o mais breve possível, até que esses abalos sísmicos parem e, de preferência, começar uma atividade de contenção dessas barreiras, de mudança desse modo de operação. Essas barreiras antigas têm que ser refeitas, tem que fazer elas ou com concreto ou com um sistema mais reforçado, como a gente viu nesses vídeos, porque senão vamos ter outras tragédias. E nos próximos dias, porque essas atividades não estão demonstrando que vão parar. Se elas têm alguma relação, isso está ocorrendo no mundo todo. Se elas têm provavelmente uma relação com o Sol, e estão prevendo que o mês de fevereiro vai ser talvez mais quente que o mês de janeiro, nós temos que ver, pelo menos, que o mês de fevereiro essas pessoas estejam distantes dessas zonas de risco. Eu quis trazer essa informação, eu me deparei porque eu estava pesquisando os dados para poder analisar Brumadinho, e me deparei com esses dados aqui, né? E fora, nós temos também uma pessoa que acompanha meu canal, que colocou uma informação que estavam havendo muitos terremotos lá, ela mora lá,
eu até vou colocar o nome dela aqui. Então eu agradeço esse cidadão que participa aqui do nosso canal. Muito obrigado. E eu estou tentando também colaborar como ele me pediu para informar. Eu quero informar então a vocês que, de alguma forma, passem essa informação adiante. Nós temos que pressionar o governo para evitar que novas tragédias ocorram. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e continuem acompanhando o canal. Abraço a todos.